Olá, é um prazer participar da 7ª edição da Mostra de Cinema de Gostoso. Vou falar sobre o campo da preservação do patrimônio audiovisual, exercida por instituições, mas considerando que hoje todos nós também somos produtores de imagens, a preservação pode ou deve ser praticada também por nós, indivíduos ou coletivos de pessoas. Vou fornecer informações que espero que sejam úteis para acervos pessoais. Primeiramente, o que é preservação audiovisual? É uma série de ações para permitir a manutenção, a compreensão e o acesso a registros audiovisuais. Estamos falando de diferentes tipos de manifestações, como cinema em película cinematográfica em 35mm, passando por registros domésticos, seja em Super 8, em VHS, ainda programas de TV, publicidades e o digital, como vídeos feitos em celulares, TikTok, etc. E muitos outros tipos de combinação de imagens em movimento, com ou sem som, feitos com diferentes tecnologias. Um dos conceitos da preservação é a conservação, que leva em conta a especificidade de cada tipo de material e que envolve as atividades necessárias para controlar as condições de acondicionamento, né, ou seja, de um estojo, de uma caixa, e o armazenamento, assim, o ambiente, o depósito, como uma forma de minimizar o inerente processo de deterioração dos objetos. Temos também estratégias de prospecção, duplicação, migração e restauração. Preservar no sentido de guardar, de proteger e zelar, mas não no sentido de confinar e isolar, pois a possibilidade de acesso é um elemento fundamental da preservação, algo como a sua plena e concreta realização. Ainda, uma ação a qualquer tipo de registro é a coleta e o processamento de informações relacionadas, para permitir alguma contextualização ao registro, algo que é muito importante para a sua experiência e fruição. O acesso com a devida contextualização é importante para localizar o registro audiovisual no tempo, identificá-lo no passado, discuti-lo e apresentá-lo no presente e viabilizar uma compreensão plena no futuro. Cada documento audiovisual possui diversas camadas de informação, como, por exemplo, a película, o seu próprio conteúdo, os elementos visuais e sonoros que o constituem originalmente, as informações impressas no material pelos anos de uso, as marcas de deterioração, por exemplo, e, digamos, o rótulo de sua lata ou estojo, os materiais que o acompanham, e as informações extramaterial que permitem essa contextualização. Seu conteúdo pode ter várias dimensões de valor. Se for um registro doméstico, por exemplo, o que está retratado tem um valor afetivo, né, para a família, para quem fez aquele registro, mas pode ter um valor estético para outros. Ou ainda, camadas de informação sobre transformações históricas dos espaços, né, transformações urbanas e de costumes, né? Mas independentemente de conteúdo, cada um desses registros tem um valor intrínseco relacionado com a forma de produção e a tecnologia em si que criou esse documento. Então, esses registros são, né, documentos do seu próprio tempo. E o tempo é um elemento crucial na preservação. A gente investe recursos para a permanência de registros audiovisuais e a possibilidade de acesso futuro. A métrica temporal desejável da preservação é a mais longeva possível, mas infelizmente a especificidade de cada material e eventuais condições precárias de conservação torna essa tarefa desafiadora. Aqui destaca um conceito apresentado pelo australiano Ray Edmondson, uma figura influente neste campo. A preservação consciente e objetiva da memória
é um ato intrinsecamente político e pleno de valores. Considerando o momento atual do país, no início de 2021, com sistemático apagamento, destruição e devastação, acredito que a ideia do Edmondson torna-se ainda mais urgente. Podemos ver o audiovisual como um documento de vivências e histórias ligadas à produção de memória, que é algo necessário como expressão individual ou de forma ampla pela sociedade. O mundo, a cultura e as tecnologias do audiovisual estão sempre em movimento, mas a memória é um elemento de orientação. Estamos num país diverso e vasto, são muitas culturas e tradições, e temos o audiovisual como uma forma de registro, mas também de intercâmbio dessas diversas culturas. Nesse momento, é difícil discutir o valor da cultura quando a vida humana foi destituída institucionalmente e intencionalmente de valor, quando as mortes de pessoas são promovidas intencionalmente como um programa de governo. Precisamos combater a noção de que o Brasil é um país sem memória. O momento absurdo que vivemos torna a produção de registros e memórias como um ato de afeto, um ato político. Basta vermos a urgência de temas do documentário contemporâneo brasileiro. E talvez por isso a preservação torne-se ainda mais urgente, como uma forma de prover recursos audiovisuais às novas produções e garantir a preservação dessa nova produção. Um elemento basilar para o campo da preservação é o conceito de patrimônio audiovisual, que é delineável, imutável e varia de acordo com cada sociedade, cultura e momento político. No Brasil, por exemplo, institucionalmente reconhecemos como escopo do patrimônio audiovisual a produção em cinema, documentários, cinejornais, televisão, registros domésticos, filmes científicos, e ao longo dos anos as pesquisas e ações de disseminação contribuem para alavancar algum grupo, algum tipo de registro ao escopo do patrimônio em um caráter institucional. Mas, ao mesmo tempo, temos diversas e volumosas produções que não são reconhecidas em tal escopo e que são criadas e sistematicamente apagadas. A atuação de profissionais de preservação pode reforçar ou transformar essas noções restritivas do patrimônio. Precisamos mudar, descolonizar as imagens e as telas, e a cultura do país é diversa, e o escopo do patrimônio ele tem que refletir isso. Hernani Hefner, que é um proeminente nome no campo do patrimônio audiovisual no Brasil, mais do que isso, mas enfim, ele usa sempre um exemplo de registros fora do escopo do patrimônio audiovisual e fora da guarda sistemática de instituições. Costuma citar as imagens de câmera de trânsito, que são volumosos registros de cidades brasileiras que são criados e não preservados. Temos ali uma documentação rica da dinâmica urbana, uma documentação óbvia da cultura carrocrata, que está presente em quase todo o país, a resistência do uso do transporte ativo, como a bicicleta, a mudança de paisagem dos prédios, das sufocadas fauna e flora dentro da cidade, de nós humanos andando nesses espaços como formigas. E esses mesmos espaços são um palco de manifestações contra ou a favor do governo e também do uso da força policial, massacrando ou promovendo a segurança dos manifestantes. Talvez isso deva ser também integrante do patrimônio audiovisual e acessível no presente e futuro para acesso, pesquisas, ressignificações. Assim como os filmes, os incríveis filmes do coletivo Nós do Audiovisual, grupo criado em 2013 pelos alunos dos cursos de formação técnica e audiovisual realizados anualmente pela Mostra de Cinema de Gostoso em São Miguel do Gostoso. As histórias criadas ou documentadas têm uma importância óbvia para quem está fazendo e participando, mas a riqueza de seus registros é interessante e inspirador para muito além das fronteiras do Rio Grande do Norte.
A moeda de gostoso, por exemplo, eu acho que é uma ousadia contra o sistema que merece ser vista em todos os cantos do país. E o audiovisual é uma ferramenta importante para essas ideias reverberarem. É também importante para a documentação do chamado patrimônio cultural imaterial, manifestações intangíveis diversas, seja de música, de construção de instrumentos, festas e danças populares, práticas e conhecimentos específicos, construções de utilitários para uso cotidianos, como, enfim, peneiras feitas de palha de carnaúba. E o audiovisual torna-se também uma forma de documentação e difusão desses saberes e práticas e tradições. Mundialmente, temos o dia comemorativo, em 27 de outubro de cada ano, o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, escolhido em 2005 pela Unesco para promover a consciência sobre a importância e os riscos do patrimônio audiovisual. Nessa data, muitas entidades promovem eventos, e outra data importante é o Dia do Cinema Doméstico, que vem do inglês Home Movie Day, celebrando o cinema amador e doméstico, com eventos onde as pessoas usualmente podem levar seus filmes em formatos que não conseguem mais reproduzir em casa e assistir em conjunto. Agora, rapidamente, falando da história da preservação audiovisual, que está diretamente ligada à manifestação amplamente difundida mais antiga, o cinema, que depois de diversas tentativas e invenções se padronizou em alguns formatos, mas sendo 35mm o formato comercial estabelecido, o que permitiu a disseminação dessa maravilhosa invenção no final do século XIX, século retrasado. O desenvolvimento da tecnologia está sempre em movimento, sempre se superando. Ao longo do século foram diversos novos formatos que surgiram, que podem ter sido rejeitados ou superados, ou que foram estabelecidos, depois tornando-se ultrapassados. O início do cinema primeiramente estabeleceu-se filmes curtos como formato de distribuição, que tinham um ciclo de exibição e depois eram descartados. Não havia o entendimento de que havia ali um valor de qualquer forma, seja cultural ou até mesmo comercial, para relançamento ou reutilização. Com isso, o primeiro cinema viveu um ciclo intenso de produção, mas também de destruição ativa por parte das empresas que o produziam e o exibiam.